Meu nome é Frederico Krebs, sou professor de filosofia do ensino médio. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu faço análises políticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre orçamento público e educação, já que, por ser professor, essa é uma pauta cara para mim, dado que eu estou lidando cotidianamente com os enormes desafios da educação pública, desafios esses muito influenciados por um financiamento insuficiente. Nas declarações do Ministério da Fazenda, inclusive em falas suas, como a apresentação feita nesta semana no BTG Pactual, o governo tem destacado que herdou alguns aumentos de despesa do governo anterior e que isso representaria um problema fiscal para o orçamento brasileiro. Esse diagnóstico é colocado de uma forma mais negativa e entre esses aumentos é citado o do Fundeb. Vale lembrar que no final de 2020 a renovação do Fundeb aconteceu à revelia do então presidente Bolsonaro, que não tomou iniciativa, foi a sociedade civil, os movimentos de educação que lutaram por essa renovação porque ele poderia simplesmente acabar, ampliando a complementação da União, o que resultou ali na sua aprovação e na celebração ali por vários movimentos e várias entidades envolvidas com a defesa da educação pública. Para quem nos acompanha entender melhor, o Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil, é um fundo no qual os estados e municípios destinam parte de suas receitas que depois recebem a complementação da União. Esse montante é redistribuído de forma proporcional ao número de matrículas na rede pública, e ele é essencial, por exemplo, para garantir reajuste salarial de professor, já que boa parte do salário dos professores é pago pelo Fundeb, porque muitas redes de ensino ali só conseguem pagar, inclusive, esses aumentos graças ao Fundeb. A minha pergunta é, dado que o aumento da complementação da União ao Fundeb tem sido tratado como algo negativo nas análises do Ministério da Fazenda, o senhor é contra esse aumento da complementação? O senhor defende reduzir a complementação da União no Fundeb? E, ampliando, quando o novo Fundeb foi aprovado, houve celebração por parte do partido do senhor que votou favorável a esse aumento. Esse apoio e essa comemoração foram um erro, então? Pergunta muito boa. Sabe quem criou o Fundeb? Foi o governo Lula, né? E, por acaso, eu era o ministro da Educação à época, né? Então, agora, o que você vê como a forma de colocar a questão muda a natureza do debate. O que eu critiquei, porque eu não fiz isso, foi criar o Fundeb sem fonte de financiamento. Você não pode criar uma despesa de 40 bilhões de reais sem fonte de financiamento. E agora, o que eu estou fazendo como ministro da Fazenda é exatamente buscando a fonte de financiamento para custear o Fundeb, que eu também comemorei. O que eu não sabia à época que eu comemorei é que eu ia ser o ministro da Fazenda que ia pagar a conta. E ainda disse que estou bastante confortável em fazer mais esse trabalho pela educação brasileira. Depois de ter sido o ministro da Educação que mais ampliou o orçamento público. Agora, por que esse professor, que eu gostei dele... Ele é muito bom. Ele tem uma cara boa. Mas a primeira coisa que ele deveria dizer é o seguinte: o senhor que foi o ministro que mais ampliou o orçamento público da educação, agora está criticando essa ampliação? Seria uma pergunta reconhecendo o que eu fiz quando era ministro. Sim. Agora, o que eu falei é o seguinte, quando você faz uma despesa, você tem que contratar receita. E quando as pessoas me criticam por taxar a Bet, por taxar banco, eu tô falando, eu tô taxando essa turma pra pagar o Fundeb. Taxa, mano. Eles vão pegar isso aí e fazer esse corte, entendeu? Não, mas não pode fazer. Quando me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu tô taxando pra pagar uma conta que eu herdei. Eu não tô criticando a conta que eu herdei, porque todas as vezes que eu falo, a proposta é meritória. Eu teria votado a favor dela, se eu fosse deputado. Teria votado a favor. Agora, quando me cobram o déficit público, por que você está taxando a Bet e o banco? Porque eu preciso pagar o Fundeb. O Fundeb... A conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. O Fundeb, o que eu disse no BTG, estou dizendo aqui, e vou dizer em qualquer lugar, vou dizer na USP, vou dizer na igreja, vou dizer onde quiserem, é que eu tinha 80 bi de conta para pagar. 40 em números redondos. 40 do Fundeb e 40 do BPC. E eu estou correndo atrás da receita para pagar essa conta. Então qual é o pecado? Isso me torna um neoliberal? Ou me torna um gastão? A direita fala, o cara está gastando demais. Eu falo, cara, é uma conta que eu herdei. A direita fala, ele quer diminuir o déficit, porque eu tenho que pagar a conta que eu herdei.
Então você veja como essas visões estereotipadas são equivocadas. São equivocadas. E não adianta o cara querer me encurralar numa pergunta dessa, porque eu conheço as contas. Eu dedico 24 horas do meu dia para equacionar essas contas. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de correr atrás do financiamento daquilo que foi contratado e que eu acho justo. Porque se eu não achasse justo, eu ia tentar cortar. Como eu tento cortar super salário, como eu tento cortar previdência de militar. Eu tento cortar. O Fundeb eu não tento cortar. Mas eu tenho que pagar. Claro. Então, Mas o cara isso tá me questionando porque eu estou tentando pagar uma conta, né, que eu herdei do governo anterior pelo movimento social mesmo. Mas quem criou o Fundeb, pô? Quem era o ministro que criou o Fundeb? Quem é o pai desse menino? Não, e quem... Aí o cara esquece que eu fui o responsável pela maior expansão da universidade pública no país, pela reserva de vaga. Eu não estou dizendo que é um patrimônio meu, da sociedade. Claro. Foi movimento social, mas, pô, eu estava lá. Quem mais ampliou o orçamento do Ministério da Educação na história, MEC amanhã faz 95 anos. Pode pegar. Qualquer ministro da Educação. Mas daí, o cara não quer botar azeitona na minha empada, né? Ele pega uma frase e fica tentando... Cara, não dá.